de língua gloriosi. Esta parábola do joio e do trigo faz parte de uma série de parábolas de Jesus chamadas de parábolas do reino, em que Jesus vai mostrando os vários aspectos do seu reino, e nós sabemos que é a igreja. E o joio e o trigo mostra que no reino de Deus há bons e maus. O inimigo semeia a má semente e há essa convivência de pessoas santas e pecadoras. E a igreja, que não é santa e pecadora, como alguns dizem, a igreja é santa só, mas é cheia de pecadores, que somos nós. Por isso a igreja é santa e penitente por causa dos pecados de seus filhos. Mas há um outro aspecto da parábola do joio e do trigo, em que esse campo não é o mundo, não é a igreja também, mas é o campo da nossa vida, o campo do nosso coração. Deus semeou boa semente no nosso campo, em nossa vida. Nos deu a graça do batismo, nos dá a graça dos sacramentos, as graças dos sacramentos, nos dá a sua palavra, as inspirações boas, as moções do Espírito Santo, que nós recebemos no dia a dia, nos dá todo o aparato da igreja, com todos os meios para a nossa santificação. E porque nós não somos santos, se temos todos os meios? Porque o demônio, muitas vezes, por causa daquela nossa má tendência ao pecado, fruto do pecado original, o demônio vai semeando a sua má semente dentro do campo de nosso coração. Por isso hoje eu gostaria de tratar não do exterior ou não da igreja como campo, mas tratar do coração de cada um de nós, começando pelo meu coração e o coração de cada um de vocês aqui presentes. Deus, como eu disse, semeia boas sementes em nós, e tantas sementes. Todos os domingos nós vimos a missa, 50 evangelhos, 50 epístolas, 50 pregações, leituras, inspirações, exemplos dos santos. Meu Deus do céu, por que nós não somos santos? Por que deixamos entrar a má semente? E que má semente é esta que entra na nossa vida? Vamos pegar então um dia normal de um cristão. Um dia normal do cristão tem oração, tem o trabalho, tem o alimento, tem a vida social e tem também o descanso, o sono, o repouso. Como é que o demônio semeia a má semente nesses momentos? Olhemos, por exemplo, a oração. É normal um cristão que reze. Cristão que não reza está na anormalidade. Cristão que diz que não teve tempo de rezar é mentiroso, é preguiçoso, não prioriza Deus. Então, por favor, não venha dizer que não teve tempo para a oração, porque você teve tempo para falar, para conversar, para ler mensagens no celular, para responder mensagens, para escutar músicas, para conversar com tanta gente, e vai dizer que não teve tempo de falar com Deus. Deixa de ser preguiçoso e mentiroso e prioriza Deus. Prioriza Deus. Deus deve ser prioridade na sua vida. Então, mesmo que você reze, o demônio pode penetrar aí na oração e te atrapalhar, colocar aí a má semente. As distrações da oração. Distrações, elas podem ser voluntárias ou involuntárias. São distrações involuntárias, acontece, a pessoa está preocupada com tantas coisas para fazer, então está lá rezando e pensando na panela que tem que colocar no fogo, no filho que tem que levar para a escola, tem que pensar na comida que tem que fazer, precisa sair, ir ao médico. E distrações vêm. Distrações involuntárias podem acontecer. Agora, o problema é quando as distrações vêm
e nós ficamos ali, alimentando essas distrações, alimentando essas fantasias. Isso faz o mal. Isso sim são as más sementes que o demônio coloca. Então evite essas distrações. Quando elas vierem, procurem estar atentos e não deixe que elas tomem conta da oração. Às vezes reza e quer logo acabar. Preciso rezar, preciso cumprir minha obrigação, como se a oração fosse um peso. Hoje já rezei meu terço, graças a Deus, estou livre. Como se o terço fosse um peso do qual eu tenho que me livrar durante o dia. Não é. Isso é semente ruim que o demônio coloca. A oração é um encontro nosso com Deus. A oração é aquele momento de encontro com alguém que eu sei que me ama. Eu sei que está sempre comigo, me ajuda, me dá tantas graças. Alguém que quer caminhar comigo. Então a oração para mim deve ser um momento de alegria, de tranquilidade, de paz. Tenho que ter essa alegria de rezar. E quando há um tédio na oração, está faltando algo aí. O demônio já semeou a má semente. Então cuidem. Pega um casal de namorados quando começa a falar no telefone. Meu Deus do céu, antigamente, quando não havia celular e ficavam pendurados no telefone, toda hora a mãe disse, liga logo, para logo com isto, porque as pessoas querem ligar para cá e vocês estão aí pendurados no telefone. Mas tem assunto, e assunto, e assunto. E com Deus, rapidinho, 5 minutos e acabou-se. Ainda é muito. Vai lá e, como diziam os antigos, sapeca uma oração e vai fazer outras coisas. Então tenha esse cuidado de ter esse encontro gostoso, estar ali com Deus, conversar com Ele, alegrar-se de estar com Ele, alegrar-se, chorar também suas mágoas, pedir, estar ali. É um momento de alegria. Então não deixe o demônio entrar. O demônio às vezes entra também na oração pela falta de confiança. Reza a oração sem confiar no amor, na misericórdia de Deus. Então reze bem, descanse nos braços de nosso Senhor. Fique ali, conversando com Ele. A oração é esse diálogo íntimo com Deus. Não faça a oração apenas um momento de formalidade. Está ali com uma coisa meio engessada. É claro, temos as orações formais que a igreja nos coloca e precisamos, porque essas orações nos dão a certeza de que estamos no caminho certo, quanto ao modo, e o exemplo maior e o modelo é o Pai Nosso, mas que haja essa alegria e essa liberdade de filho que conversa com seu pai, de filho com a sua mãe, Maria Santíssima. Não deixe o demônio entrar na oração. Depois da oração vamos trabalhar. E como é que o demônio coloca aí? O trabalho é tão importante na vida do ser humano e depois na vida do cristão. É algo tão digno que Deus, nosso Senhor, dignificou o trabalho quando manda o seu filho. E seu filho trabalha. É carpinteiro com o seu pai, São José. E a vida dele é trabalhar, 30 anos naquela oficina de Nazaré, trabalhando, é algo digno. Maria Santíssima lá, pegando água, fazendo pão, cuidando da casa, o trabalho é digno. O trabalho é o meio que Deus nos dá para nós colocarmos em prática todas aquelas potencialidades que Ele deu a cada um de nós. Também é digno pelo fato de nós contribuirmos com a nossa parte, com os dons que Ele nos deu para o bem comum. O trabalho é digno porque também é o meio da nossa manutenção. O trabalho é digno porque nós servimos ao próximo trabalhando. Então faça do trabalho um momento de alegria, de contribuição, de participação, de elevação, com amor a Deus. Então faça o seu trabalho por amor a Deus. Tire do trabalho toda a preguiça. Trabalhe. Uma vez me disse um amigo que morava numa cidade em que as pessoas eram tão preguiçosas, que quando alguém se levantava com vontade de trabalhar, ia deitar na rede para ver se a vontade passava. Então era preguiça. Então dê esse cuidado, é tão bom, e fazer com amor.
mas é com amor. Nós vamos ser julgados pelo amor com que nós fazemos as coisas. E não ficar fazendo aquela displicência, procrastinando tudo. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Isso é uma maneira disfarçada de ser preguiçoso ou de ser desorganizado, né? Então, essa má vontade, né? Depois essa revolta. Por que eu estou aqui? O que estou fazendo? E começa a brigar, a reclamar com tudo e com todos. Tudo é motivo de queixa. Então é o demônio que vai colocando aí as suas sementes. Sementes de joio, para que aquele trigo que é tão bom, que Deus colocou em nós, ele não cresça. Ou se crescer, não dê aqueles frutos que Deus espera de cada um de nós. Trabalho. De vez em quando, durante o trabalho no dia, dê uma paradinha ali de alguns segundos, olhe para o alto, agradeça a Deus, peça a Deus forças naquele momento. Cada tijolinho que se coloca com amor, estamos construindo o nosso caminho para o céu. Cada tijolinho. Vamos então trabalhar com amor, com amor. Mas depois a gente precisa parar para a gente se alimentar. É hora do almoço, é hora do jantar. E é necessário, e é tão bom, né, usufruir, né, daquele momento de pausa para restaurar, não só o corpo, mas restaurar também a cabeça, porque paramos. O demônio pode colocar também aí suas sementes. Aí vem a gula, vem a falta de mortificação. Tertuliano tem um texto tão bonito a respeito dos primeiros cristãos, que ele fala como era a refeição dos primeiros cristãos. Eles paravam, antes do alimento rezavam, comiam aquilo que era necessário, não comiam demais, comiam para se sustentar, não bebiam demais para poder manter a sua pureza. Acabava a oração, acabava o alimento, a refeição era o momento de oração. Aproveitavam para as conversas serem conversas que edificavam uns aos outros, amenas, mas que edificavam uns aos outros. Tertuliano falando dos primeiros cristãos, que foi da época dele, ele mostrando isso, era tão bonito. Mas como a gente vê, as pessoas como comem, né? Uma exigência descabida da alimentação, reclamam de tudo, ou então não sabem a medida onde param, né? Então preciso ter sempre uma mortificação. Santa Teresa dizia que nós não deveríamos sair da mesa sem pelo menos termos feito uma pequena mortificação. A grande Santa Teresa que nos ensina isso. Então vamos aproveitar no momento da refeição para um momento assim de partilha com os irmãos, somos todos juntos ali à mesma mesa, de diálogo e de sobriedade, para não cairmos no pecado da gula, porque o pecado da gula anda de mãos dadas com a preguiça, que anda de mãos dadas com a impureza. Então, comece pela mortificação, isso vai ajudar nos outros e manter-se essa sobriedade também em outros sentidos. Não deixe o demônio entrar por aí, mas volta a trabalho e tenha vida social. É necessária a vida social porque nós temos amigos, o homem é um ser social, tem amigos, conhecidos, colegas de trabalho, pessoas da igreja, enfim, lidamos com tantas pessoas. E aqui no Rio de Janeiro os cariocas são tão sociais, conversam com todo mundo, né? Fazem amizade na fila do banco, fazem amizade na fila do ônibus, fazem amizade com quem está sentado ao lado. Isso é bonito, pena que não persevera, mas é bonito, né? Confia em todo mundo e desconfia de todo mundo e vai assim, né? Então na relação social a gente tem que ter esse cuidado, né? De olhar o outro como imagem e semelhança de Deus. Olhar o outro como pessoa que está ali para também me edificar e que vai me transmitir alguma coisa, qualquer pessoa que seja. Mas nas conversas eu tenho que evitar primeiro a vaidade, evitar o orgulho, tenho que evitar a ostentação de parecer melhor do que os outros, evitar as fofocas,
As relações sociais muitas vezes são só fofocas. Você sabe da última, viu aquilo, você não viu aquilo, eu vou passar para você, e começa. E vem críticas, e vem juízos temerários. Então a vida social se transformou num grande momento de falar mal de todo mundo e de todos. Podia ser outra coisa, né? Podia ser para construir, né? Para edificar, né? Há pessoas que fazem até grupos, né? Só para falarem mal dos outros, né? Grupos fechados, né? É terrível, né? De vez em quando eu recebo um print desses grupos aí, eu fico, meu Deus do céu, só não fico de cabelo em pé porque não tenho, mas que isso, né? Falando isso aqui, que absurdo. Então ter esse momento assim de comunhão, falar coisas que edifiquem, que construam. Essa relação social é muito boa, necessária, né? E nós da igreja temos que ter, o nosso ambiente é esse. Então procurar pessoas boas para serem famílias, visitando famílias, né, para os filhos crescerem juntos, tudo isso é muito importante. Mas não deixar o demônio da fofoca, o demônio da dissensão, o demônio da inveja, não deixar o demônio do espírito de impureza, dos palavrões, não deixa essas sementes de joio entrarem, porque o demônio sempre entra e joga lá para causar dissensões. Não deixe que isso aconteça. Tenham vida social e tenham muito bem, mas tomar esse cuidado de fazer do momento de conversa um momento bom, agradável e de crescimento mútuo. E por fim, o descanso. Tem que descansar, né? E aí a gente tem que se cuidar, porque as pessoas hoje estão dormindo cada vez mais tarde, porque ficam até de madrugada com o celular na mão, né? Então é obrigatório você descansar. Então, por favor, uma vez ou outra, por uma necessidade grave, tudo bem, mas fora disso, descanse bem. E depois acorde e pule da cama. Existe um demônio que vai na hora que a gente vai dormir e um demônio que vai na hora que a gente acorda. Então tome cuidado de, na hora de dormir, né, não dormir com o celular ao lado da cama, nem ficar vendo enquanto não aguenta mais, para. Isso faz mal, sobretudo para os jovens, cuidado com isso, né? Aí entra muitas vezes a impureza, entra por aí. Toma cuidado que a semente da impureza entra aí, né? Depois, quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Por favor, vá rezar, pula da cama logo, não fique rolando de um lado para o outro. O demônio da madrugada é terrível, ele vai lá e tenta. Então, se acorda de madrugada, reza. Muita gente ali pelas 3 horas da madrugada dá aquela acordadinha, reza mesmo, porque é a hora que o inimigo vem, então reza. Então tome esse cuidado, né? E vai dormir, vai descansar. E nunca demais, porque senão você vira preguiçoso, né? E a preguiça é terrível, faz um mal muito grande. Então vejam como tantas coisas normais do dia a dia, que todos nós temos que fazer, coisas boas, que Deus coloca aí o trigo, o demônio pode colocar o joio. E o que é que temos que fazer? Aí Jesus nos chama a atenção, não é? Para a vigilância. Lá no Horto das Oliveiras, né? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Depois, no caso da parábola das 10 virgens, as 5 loucas e 5 prudentes, no final ele termina: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, né? Servo, estejam cingidos os vossos rins e nas vossas mãos lâmpadas acesas. Sede semelhantes ao servo que vigia, esperando seu Senhor. A vigia, ele vai chegar na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília. Então esse tema da vigilância, ele é constante. São Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós. Então fazemos as coisas normais do dia a dia, fazemos tudo com amor,
alimentando-nos da graça de Deus, da palavra de Deus, das santas inspirações e sempre vigilantes para não cairmos, para não darmos lugar ao demônio, para que ele não entre na nossa vida. Não deixemos que estas coisas nos vençam no dia a dia e leve uma vida normal, tranquila, alegre, paciente, cheio de misericórdia, de caridade. Não é difícil, só ter a vigilância, sem a preguiça espiritual, né? E aí a gente vai caminhando. Deus estará sempre conosco e vai sempre nos dar a graça. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe que vigia, que cuida de seus filhos, que ela sempre esteja conosco em todos os nossos momentos do dia. Uma maneira ótima para a gente estar sempre a postos é ter o costume de rezar jaculatórias. Então, de vez em quando, uma jaculatória, né? De vez em quando, que seja como o nosso respirar, né? De vez em quando, isso faz muito bem. E a gente vai assim santificando cada momento do dia. E se houver algum joio, ele não vai crescer, porque o trigo vai estar forte e robusto em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.